O Paço das Artes veio se configurando nesses 10 anos um espaço público que abre espaço para a produção de arte contemporânea. Eu acho que o entendimento desse abrir o espaço no sentido de trazer para esse espaço, que é um espaço público, antes de tudo, eu acho que essa é uma questão a se enfatizar, mas o que há de novo no contexto da contemporaneidade, performance, é uma linguagem do contemporâneo, é uma linguagem que trabalha para além das bordas, das especificidades, coloca em debate a questão do não limite e do limite. Também porque eu acho que a performance dá a possibilidade para a própria instituição se repensar e pensar. Eu acho que a oportunidade é extraordinária porque a gente está conseguindo reunir artistas, alguns deles que já deveriam ter sido percebidos e ainda não foram, outros que já o foram e que são excelentes e que garantem a possibilidade de um futuro muito interessante no universo da performance. A gente tem uma representação predominantemente paulistana, a gente tem também pessoas de Vitória, a gente tem pessoas de Brasília, a gente tem pessoas de Curitiba e temos até da Venezuela, temos 2 convidados internacionais. A ideia das ações extremas é tentar também ultrapassar essa ideia da performance só como risco do corpo, mas se inspirando bem naquele sentido das experiências do Flávio de Carvalho, coisas que vão para vários limites, para os limites do corpo, para os limites do entendimento, para os limites da realidade ou da não realidade, para os limites do que seria artístico ou não artístico. Então, nós temos aqui uma pleiade de artistas que trabalha com essas fronteiras todas. Interessante observarmos que se por um lado o vídeo e a performance vem estabelecendo um namoro, digamos, desde os anos 70, de certa forma, a questão extrapola a linguagem estrita do vídeo. E vamos pensar como que a performance está dialogando com as diferentes e inúmeras telas, que são tanto a tela do vídeo, então da videoinstalação, como também do celular, do computador. A performance hoje já pensa a internet como o espaço público do acontecimento dessa ação. Isso caracteriza o tempo contemporâneo, que é os nós e nexos, a circulação e as redes, entendendo que esse diálogo é muito importante como possibilidade de difusão no mundo globalizado, integrando diferentes culturas, diferentes territorialidades e diferentes temporalidades. Porque eu busco, em todos os meus trabalhos, eu busco explorar as possibilidades e as potencialidades e todas as significações possíveis de uma ação. Eu penso muito mais na ação do que no corpo. Não que não tenha o meu corpo tudo mais, mas o meu corpo ele entra mais como uma potência de ação. Olha, para mim, fazer essa performance foi um rito de passagem. Porque toda performance solo que eu busco fazer, elas praticamente acontecem só uma vez. Dificilmente eu repito uma performance desse tipo. Porque elas têm um significado, elas têm um grau de complexidade, envolvem questões psíquicas e emocionais, e que elas movimentam tantas coisas dentro de mim que eu não consigo reproduzir depois. E nem quero reproduzir. Então, para mim, é uma espécie de rito de passagem. E elas fogem muito de uma performance mais esteticamente resolvida, no sentido de algo que eu organize melhor, ou que eu tenha um roteiro. A questão do limite também é se colocar no estado performático, no estado de fluxo, ou nesse estado meio kamikaze, de você entrar numa performance, entrar numa ação, e você não saber aonde a ação vai te levar, isso já é o limite em si. Você está trabalhando com o limite o tempo todo. Porque você trabalha com risco, com inesperado, com questões que fogem do seu controle. Por mais que a performance seja mais
esteticamente organizada, que você tenha um roteiro, que você saiba os objetos que você vai trabalhar, a gente sabe que na hora tudo pode mudar e você mudar de rumo e trabalhar com coisas que você, com esse inesperado mesmo. Então, isso que eu acho mais interessante de trabalhar com performance. A questão do limite, no nosso caso, está muito ligada a uma coisa de emergência. Boa parte dos integrantes trabalham sob emergência, vivem sob emergência, vivem numa cidade que está sob emergência. A situação de extremidade e de limite, ela meio que se confunde para a gente. O que a gente tenta fazer em alguns momentos é uma contradição, né? O que eu vou dizer agora. É limitar um espaço nosso para a gente poder potencializar e reconhecer o que a gente é, o que a gente faz para começar a criar as nossas ações. Então, na verdade, assim, a gente tenta muito recuperar o que de ludicidade a gente perdeu, né? Então, a ocupação de espaços públicos, né, é muito isso, de voltar para a rua, né? Enquanto toda a educação que a gente trabalha está falando para a gente ficar dentro dos espaços, com Amor Experimental, Araramboy e vários outros coletivos que estão por perto, a gente tenta, na verdade, sair. A gente acredita na rua como o maior espaço lúdico, um dos momentos mais lúdicos que existem, assim, na brincadeira mesmo, como a gente ainda conseguiu pegar na nossa época, né? A minha relação com as artes cênicas sempre foi um pouco conflituosa. Sempre eu tive uma certa rebeldia e eu questionei um pouco essa noção do espetáculo que a gente tem muito nas artes cênicas, que é essa ideia de que, então, você ensaia e aí você chega num resultado que está acabado e que é controlável, que está nas suas mãos e que você leva para o público. Porque eu sempre percebia que nesse momento de acabamento do espetáculo, você, de certa forma, usava alguns truques e alguns artifícios para aparar as frestas e para dizer para o público que você fechou alguma coisa. Só que, na verdade, todos os espetáculos, essa situação de estreia, tem uma tensão que é mais ou menos que é essa tentativa de segurar algo que, na verdade, está sempre te escapando. Isso, eu também acho que a gente vive num tempo que as limitações os limites estão super esgarçados, eles são super indefinidos. Pensando sobre isso, eu acho que também, nos trabalhos de performance, eu me dou ao direito de criar uma espécie de lei irrevogável que durante aquele período eu sou obrigada a seguir. É uma espécie de lei irrevogável que hoje em dia, na experiência contemporânea, a gente quase não tem mais. Tudo é muito flexível. A nossa percepção da realidade é sempre parcial. Então, eu gosto de trabalhar com alguma coisa que faça essa parcialidade ser muito concreta. Falar de performance sin hacer performance es como una cosa dificultosa, ¿no? Por no decir contradictoria. Yo considero que no solamente es una manera de ver, la performance no solamente es el extremo de la violencia. No hace falta que implique violencia para ser extremo, ¿no? O sea, la presencia que marcas en el espacio lo hace extremo. La presencia de estar acá es lo que cambia la diferencia para mí de ser extremo. El estar consciente de este espacio presente, estoy aquí, puede hacer considerar que es uma performance muito mais extrema. A gente resolveu não mais usar o termo performance, porque já está ficando muito usado, né? Muito desgastado. Então o Corpos Informáticos não faz mais performance, a gente só faz fuleiragem. E a gente mudou o nome, sim. Aí a gente decidiu que a gente só faz arte michuruca e não efêmera. E já tem um bocado de gente aí emprestando a fuleiragem, a gente empresta. E aí vai, eu acho que a necessidade de uma nova nomenclatura para coisas que querem continuar sendo pensadas, para que elas não se tornem cristalizadas. A gente tem muita influência de rituais de passagem, nessas modificações corporais, nesses contextos de rituais de passagem de comunidades tribais. Eu não vou usar o termo comunidades ancestrais, porque acho que isso não cabe mais. Porque tem comunidades que até hoje na África, no Brasil, na Ásia, elas fazem esses procedimentos de modificação, através da suspensão, através da perfuração de piercings, alargamentos,
e que a gente insere dentro desse lugar da performance como um recurso de provocar atravessamentos. Nosso corpo está sendo posto à prova, está sendo colocado nesse limite, esse limite mais visível, que é o da pele, né? Mas quanto que essa perfuração, essa penetração que acontece no nosso corpo, ela é capaz de transbordar e atingir aquelas pessoas que estão ali em volta e fazer disso um grande ritual. Porque assim, a arte, para muitos grupos da Terra, ela é indissociável do dia a dia das pessoas. Porque a arte, ela é medicina, ela é parte da culinária, ela é parte da linguagem. E o corpo é a maior escola para a gente aprender sobre como se relacionar com os nossos semelhantes e com o nosso meio, através do aprendizado corporal, que muitos povos perpetuam isso porque faz bem para a Terra, faz bem para o grupo, faz bem para o funcionamento do próprio organismo, Terra, Universo, interessar-se pelo próprio corpo e pelo corpo do outro. Aprender com a diferença que existe dentro de cada um de nós, não só porque é a moda interessar-se pela diferença, mas porque é a norma saber conviver com a diferença. Eu te firo visualmente porque eu quero penetrar em você. Eu quero te ensinar e aprender contigo. Eu quero me borrar, quero me contaminar da sua existência e quero que você se contamine com a minha. Sim, por mais que a performance ela quebra algumas barreiras, mas ela não adianta chutar a porta todo dia. A gente tem que negociar. Então, até mesmo a parte física como a parte interna, né? Como o meu corpo suporta o que está... Até quanto eu aguento? Que eu acho que a coisa da modificação do corpo no ser humano é uma coisa que o ser humano faz desde que ele é ser humano. O ser humano nunca usou o corpo dele do jeito que ele vem de fábrica ali da natureza. Ele põe roupinha, ele vai mudar o cabelo. E hoje em dia a gente tem uma quantidade de gamas de modificações. A maquiagem que você está usando, os cortes do seu cabelo, o seu batom, o colar, a roupa. Então, gata, tá ali, tá todo mundo modificado. Porque esses ímãs que eu uso, na verdade, eles são os ímãs mais fortes, permanentes que tem. O limite, para mim, é geralmente lidar com coisas que me afligem. Então, por exemplo, limites claustrofóbicos. Eu sou uma pessoa, não gosto de ficar em lugar fechado, não gosto de multidão, enfim, tenho um pouco de fobia dessas coisas. E, na verdade, o trabalho que eu tenho feito ultimamente é simplesmente me colocar nessas situações extremas. E, sem dúvida, assim, cada vez que eu faço, eu sinto uma transformação interna, assim. Parece que eu vou ficando mais forte, e mais forte, e mais forte, e mais forte. Não,